Vamos começar então falando aqui da Lei 12.846, essa daqui é a definição dela. Ela vai dispor aqui sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e vai dar algumas outras providências. Beleza. E aí a gente tem que saber o que, né? Eu trouxe para vocês os artigos que eu julguei ser os mais importantes, que eu acredito que pode estar aparecendo em prova aí, para a gente ter um panorama geral dessa lei. Claro que eu não vou passar toda a lei aqui para vocês, senão era mais fácil você digitar no Google Lei 12.846 e ler a lei inteira, né? Mas vamos lá, vamos pegar aqui então o primeiro artigo que eu trouxe para vocês, que é o artigo 5º, alguns atos lesivos e ilícitos que vão contra os princípios da administração pública. Então a primeira coisa que eu trouxe são exemplos de atos lesivos e ilícitos que alguma empresa, alguma pessoa jurídica pode fazer contra a administração pública. Prometer, oferecer ou dar vantagem indevida a agente público. Muitas vezes isso daí acontece, né? Vocês, por exemplo, que vão trabalhar em banco, vocês vão ver que dentro lá do Banco do Brasil eles vão ter uma política de integralidade, né? Para você ser um servidor íntegro. Você não vai poder aceitar vantagens que talvez clientes venham oferecer para você, tá? Eu tenho muito exemplo de quando eu trabalhei em banco, né? Eu era caixa e aí às vezes você precisava de pegar vários dados das pessoas para fazer saques de valores mais elevados. Às vezes a pessoa tinha que aguardar tantos dias e muitas vezes os clientes, eles não entendiam isso, né? E eles faziam o quê? Eles falavam, vou te dar isso daqui. Às vezes chega com um presentinho ali para você, sem mostrar que ele quer alguma coisa no futuro, mas aí ele te dá o presente e lá no futuro ele pega e chega para cobrar. Fala, agora você me ajuda aí, me dá essa vantagem aí, me ajuda nisso. Então isso daqui é um ato ilícito, que vai contra os princípios da administração pública. Esse é um exemplo, tá, pessoal? Um exemplo que eu tive dentro do banco. Mas isso aqui a gente está falando de maneira geral, de pessoa jurídica de maneira geral. Comprovadamente financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nessa lei. Comprovadamente utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. E aí essa parte aqui é a parte que eu acho mais interessante, que a gente tem mais exemplo aí no nosso dia a dia, que fala aqui do tocante a licitações e contratos. O que vem a ser uma licitação, pessoal? Eu garanto que a maioria de vocês sabem, né? Porque a gente acaba vendo muito isso aí no jornal, que ocorre lá uma licitação que é quando o governo federal, estadual, municipal, ele está tentando contratar algum serviço. E aí ele vai ter que seguir aquela lei, né? Ele vai ter que seguir essa lei aqui. Então ele quer contratar algum serviço, quer contratar um serviço de disponibilização de álcool em gel. Aí vai lá, faz uma licitação, a empresa que vence o contrato de licitação, ela vai ser responsável por disponibilizar esse álcool em gel. E aí muitas vezes ocorre fraude nesses contratos de licitações, né? Às vezes o valor inicial acordado é de tantos milhões, eles vão lá e aumentam em 3 vezes, ou então acaba demorando mais tempo do que era acordado. E nós tivemos recentemente vários casos de fraudes em licitações envolvendo essa questão da pandemia, né? A gente viu aí de respiradores, de álcool em gel. Eu particularmente não sei como essas pessoas conseguem dormir, né? Quando você faz esse tipo aí de fraude. É uma coisa assim incrível no sentido de você falar, caraca, como a pessoa tem coragem de fraudar uma coisa que está querendo ou não salvando ali vidas, né? Que vai salvar vidas. A pessoa vai lá e frauda para tentar auferir lucro próprio. Mas enfim. Então, licitação é isso, tá? Aqui no quadro em vermelho, a licitação nada mais é que o conjunto de procedimentos administrativos para as compras ou serviços contratados pelo governo federal, estadual, municipal, ou seja, todos entes federativos, né? E aí, de forma mais simples, tá aqui, ó, o governo deve comprar e contratar serviços seguindo regras da lei. Então, ela é um processo formal onde há competição entre os interessados. Então, várias empresas vão competir entre si e aquela empresa que apresentar a melhor proposta, né, o melhor contrato, ela vai ser contratada e vai ser responsável por disponibilizar esse serviço que o governo contratou. E aí, então, no tocante aqui a licitações e contratos, quando a gente fala de atos ilícitos dentro de licitações, esses são os exemplos, né? Frustrar ou fraudar o caráter competitivo de procedimento licitatório público,
Então, vou fraudar ali o caráter competitivo. Tem que ter esse caráter competitivo. Quem ganha a competição é que vai ser o responsável por fazer esse fornecimento desse serviço. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público. Afastar ou procurar afastar licitante por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Fraudar licitação pública. Criar de modo fraudulento pessoa jurídica para participar de licitação pública. Isso aí pode acontecer também. Vou criar uma pessoa jurídica para participar de uma licitação pública, mas na verdade eu fiz ela de maneira irregular, de maneira fraudulenta, para tentar vencer aquilo ali, né? Celebrar aquele contrato. Obter vantagem ou benefício indevido e manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública, né? E aí nós temos ainda um outro ato lesivo ou ilícito, que é esse ponto de número 5 aqui, dificultar a atividade de investigação ou fiscalização dos órgãos. Se você está fazendo está dificultando essa atividade, você também vai ser enquadrado na lei, você estará cometendo um ato ilícito que vai contra o princípio da administração pública, beleza? Que mais que a gente precisa ver aqui? Quando a gente fala de responsabilização administrativa, por exemplo, a empresa, a pessoa jurídica, foi lá e cometeu algum desses atos ilícitos aqui, relacionados a licitações, contratos ou qualquer outros desses pontos. A empresa foi lá e fez isso. O que será aplicado para essa empresa? A gente vai falar aqui, ó, na esfera administrativa, ou seja, ainda não estou falando da esfera judiciária, porque essa empresa ela também depois vai responder judicialmente, mas vamos pensar só na esfera administrativa por enquanto. Serão aplicadas pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos, previstos nesta lei as seguintes sanções. Multa no valor de 0,1% a 20% do faturamento bruto do último exercício anterior à da instauração do processo administrativo. Então, ela vai ter essa multa limitada a 0,1% a 20% do seu faturamento bruto e ainda vai ter essa publicação extraordinária da decisão condenatória. A gente vai ver, inclusive, que existem casos que essa publicação extraordinária aqui ela não vai ocorrer. Tá? Caso ocorra algum processo de leniência, leniência vai ser o quê? Vai ser um acordo que aquela pessoa jurídica vai fazer com a autoridade competente para ela simplesmente dizer o que aconteceu, cooperar com a investigação, né? E por aí vai. Mas eu vou mostrar isso daí para vocês, beleza? Ok, aí nós temos aqui o parágrafo 3º que ele diz o que para a gente, né? A aplicação das sanções previstas neste artigo não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação da reparação integral do dano causado. Então, a empresa ela foi lá e cometeu algum ilícito, né? Cometi um ilícito ali numa licitação, era para eu construir aqui um estádio por 180 milhões, eu acabei gastando 400 milhões, demorei 3 anos a mais, né? Então, assim, ela vai ter que reparar integralmente o dano que ela causou, né? Claro, comprovado, tudo bonitinho lá nos processos. E ela vai ter essa multa aqui também. Aí existe esse parágrafo 4º, que ele fala pra gente o seguinte, ó, caso não seja possível utilizar o critério do faturamento bruto, ó, caso não seja possível utilizar esse primeiro critério aqui, a multa será de 6 mil a 60 milhões de reais. E aí existem vários pontos, pessoal, que eu não trouxe eles aqui para vocês. Ele está elencado principalmente lá no decreto 8.420, que ele simplesmente vai citando vários pontos assim que não é possível utilizar esse critério. Qual que vai ser o critério utilizado na multa, né? 1% do faturamento tal, 2% do faturamento tal. Então, assim, são vários e vários pontos mesmo. Eu acredito que, assim, isso aí é importante se você quiser só dar uma lida por cima. Mas como eu vi que é muita informação, não acredito que seja interessante para vocês que estão estudando para concurso, tá? Isso daqui é a regra geral. Então eu gosto de trazer para vocês essa questão da regra geral, ok? Acredito que seja mais importante para a hora da prova. E aí o parágrafo 5º, a publicação extraordinária ocorrerá na forma de extrato de sentença em publicação de circulação nacional pelo prazo mínimo de 30 dias, né? Bem como por meio de fixação de edital pelo prazo mínimo de 30 dias, no próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade dessa pessoa jurídica, de modo visível ao público e no sítio eletrônico na rede mundial de computadores.
Então vai ter os casos, como eu falei, que isso aqui não vai ocorrer, a gente vê daqui a pouco. Aí no artigo 7º dessa lei, ele traz o seguinte, né? E eu até fiz um esqueminha depois, pessoal, para facilitar o aprendizado dessas leis. Serão levados em consideração na aplicação das sanções a gravidade, a vantagem oferida, a consumação, o grau de lesão, o efeito negativo produzido, a situação econômica do infrator, a cooperação da pessoa jurídica, né, se ela cooperar com a investigação, a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade. Isso daqui, ó, também está lá no decreto 8.420, que ele tem uma aba que fala somente sobre esse processo de integridade que existe dentro das pessoas jurídicas, né? As empresas, elas passam a ter códigos de integridade internamente da sua instituição, que deve ser seguido tanto pela diretoria daquela instituição, quanto por todos os funcionários que compõem aquele cargo ali, ok? O valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica. Então, assim, para aplicar essas sanções que eu passei aqui acima, eles vão considerar tudo isso, tá? Gravidade, vantagem, consumação e por aí vai. Ok. Aí nós temos agora aqui falando do processo administrativo de responsabilização. Eu trouxe o artigo 8º, o artigo 10º e o artigo 11, né? Agora eu aprendi a falar. Teve um aluno que falou para mim assim, ó, William, do artigo 1º até o 10º você fala dessa maneira, né? 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º. E aí depois você fala 11, 12, 13, 14, 15, 16. Era uma informação que eu não sabia. Se ele estiver vendo aí, ó, até agradeço. Obrigado. Artigo 8º. A instauração e o julgamento de processo administrativo para apuração de responsabilidade de pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos poderes executivo, legislativo e judiciário, que agirá de ofício mediante provocação, observados o contraditório e a ampla defesa, né? Então, claro, a pessoa jurídica que estiver sendo acusada, ela vai poder observar o contraditório e ela vai ter direito à ampla defesa sem problema nenhum. Ok, aí vamos supor, foi instaurado lá o processo administrativo. Como que vai funcionar? Aí está aqui no artigo 10º. O processo administrativo para apuração da responsabilidade da pessoa jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composta por 2 ou mais servidores estáveis. Então isso eu acho importante, tá, pessoal? Que vocês façam uma anotaçãozinha extra aí. Saber que essa comissão aqui que é designada para fazer a instauração desse processo administrativo, ela vai ser composta por pelo menos 2 ou mais servidores estáveis, ok? Aí essa comissão ela vai ter que concluir esse processo no prazo de 180 dias. Esse prazo aqui ele pode ser prorrogado se a comissão ela for lá e apresentar fundamento a esse prazo, ele vai poder ser prorrogado, ok? Mas a princípio a gente tem 180 dias. E nesse caso aqui, ó, no processo administrativo para apuração de responsabilidade, será concedido à pessoa jurídica prazo de 30 dias para a defesa, contados a partir da intimação. Então, como que a gente pensa nesse caso? A comissão foi lá, criou o relatório, enviou o relatório lá para as autoridades competentes foram lá, fizeram a intimação dessa empresa. Falaram, ó, pessoa jurídica, você fez aqui uma fraude, você cometeu algum ilícito, e nós vamos aplicar as sanções previstas aqui na lei para você. E aí a pessoa jurídica, ela vai ter o quê, né? Nesse processo administrativo aqui ainda, ó, a gente está falando tudo de administrativo, não estou falando na parte judicial. Eles vão dar um prazo de 30 dias para a defesa dessa pessoa jurídica. Tá? Então ela vai ter esse prazo aí para ela se defender, porque está até escrito aqui, ó, é observado o contraditório e a ampla defesa. A pessoa jurídica ela tem esse direito. Beleza? Agora, quando a gente fala aqui de acordo de leniência, eu até tinha explicado ali para vocês, né? Esse acordo ele vai ser o quê? É um acordo, e aí a gente pensa de natureza administrativa, que vai ser celebrado entre a pessoa que está cometendo aquele ato ilícito, né? No caso a pessoa jurídica, entre o infrator, e aí para ele fazer esse acordo ele vai estar confessando que ele fez aquele ato ilícito, né? Porque senão como que eu vou fazer um acordo se eu não confesso, né? E isso aí entre os entes da administração pública, né? Os entes estatais. Está inclusive escrito aqui a própria definição aí do acordo de leniência. Beleza, então a empresa ela tem esse direito de se arrepender. Então vamos ver aqui o artigo 16.
A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nesta lei, que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, sendo que essa colaboração resulte na identificação dos demais envolvidos na infração, a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito sob apuração. Então a empresa ela vai falar, olha, eu quero fazer esse acordo, mas o que eu vou ganhar fazendo esse acordo? Parece muito com aquela questão de delação premiada, né? A pessoa ela vai lá, ela acaba sendo presa, e aí depois ela pega e resolve fazer a delação, ela acaba delatando uma outra pessoa que estava envolvida naquele crime, naquela organização criminosa. E aí com isso ela acaba ganhando algumas vantagens. Né? No caso, naquela aula que eu falei de lavagem de dinheiro, a pessoa que ela fazia essa delação premiada, ela conseguia até reduzir a sua pena de 1 a 2 terços. Né? Lembra que eu falei isso para vocês? Vocês vão ver que aqui também é muito parecido com isso. Ó. Então vamos ver aqui agora o parágrafo 1º. O acordo de que trata o caput somente poderá ser celebrado se preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos. Então, ó, preencher cumulativamente, acumulando todos esses 3, não é preencher somente um deles, né? A pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar. Então, assim, a pessoa jurídica ela vai ter que falar, olha, vai falar para a autoridade lá competente. Eu tenho interesse em cooperar para apurar esse ato ilícito. Beleza, feito isso, a pessoa jurídica ela vai ter também, ó, cesse completamente seu envolvimento na infração investigada, obviamente, vou fazer o acordo, vou continuar cometendo infração, isso não existe, né? E a pessoa jurídica admita sua participação no ilícito, ela vai ter que fazer essa admissão. Ó, eu admito que eu estava participando e eu vou cooperar plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo. Beleza. E aí, quando você celebra esse contrato aqui de leniência, né, esse acordo aqui, o que a gente vai ter de isenção à pessoa jurídica, a empresa que cometeu esse ilícito? Vai ter essa isenção que está prevista no inciso 2 do artigo 6º, que eu trouxe aqui para vocês, que é isso, ó, publicação extraordinária de decisão condenatória. Então, essa parte aqui, ó, deixa eu até apagar tudo aqui do slide, só para não confundir. Essa parte aqui do artigo 6º, ó, que fala da publicação extraordinária de decisão condenatória, essa pessoa jurídica que celebra esse acordo de leniência ficará isenta dessas sanções. Né? Então, uma das vantagens que ela tem. E outra vantagem que ela tem é isso que está no inciso 4º do artigo 19, que reduzirá, do artigo 19, e aí daqui a pouco eu falo disso, que é a proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgão ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo mínimo de 1 e no máximo 5 anos. Então ela também vai estar isenta disso quando ela faz esse acordo de leniência, ok? Não terá essa preocupação. Ela não vai ficar mais proibida de receber esses empréstimos. E além disso, ó, reduzirá em até 2 terços o valor da multa aplicável. Então, assim, quando a empresa, de fato, ela resolve cooperar com a justiça, ela acaba saindo ganhando nesses pontos. Só que daí tem os detalhes. Ó, o acordo de leniência não exime essa pessoa jurídica de reparar integralmente o dano causado. Ela vai ter que reparar de qualquer maneira. O que ela ganha fazendo esse acordo é justamente o que está aqui no parágrafo 2º. Tá? Parágrafo 8º. Em caso de descumprimento desse acordo de leniência, essa pessoa jurídica fica impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de 3 anos, contados do conhecimento pela administração pública do referido descumprimento. Então, às vezes, pode acontecer o seguinte, ó, estou cumprindo o acordo, já tem 1 ano que eu estou cumprindo. E aí, lá depois de 1 ano e pouquinho, eu paro de cumprir esse acordo, e aí a administração pública, ela acaba descobrindo isso. A partir do momento que ela descobre, você está contando esses 3 anos aí, que essa pessoa jurídica não vai poder fazer um novo acordo. E aí ela vai perder todas essas isenções que ela teve. Então ela tem que pensar muito bem se ela vai, de fato, descumprir ou não esse acordo. E aí o parágrafo 10º aqui, a Controladoria Geral da União, CGU, é o órgão competente para celebrar esses acordos de leniência. E eu acredito que pode sim aparecer sobre isso aí na sua prova. Tá? Agora que eu vi que tem um erro até aqui, ó, lesciência, que é leniência, conforme está escrito aqui, ó, leniência.
Depois eu vou arrumar aí na apostila de vocês. Beleza. E aí nossas disposições finais sobre essa lei, né? E a gente fala do decreto daqui a pouco. O artigo 22, ele acaba criando esse Cadastro Nacional de Empresas Punidas, SINEP, que ele vai apresentar aqui, ó, tá aqui nessa caixinha em cinza. Apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na lei, e aí ela acaba fazendo o quê? Dando transparência às punições. O KINEP funciona como um importante instrumento de controle social pela sociedade. Então existem várias empresas que dentro dessas empresas existem órgãos que trabalham, existem setores que trabalham somente com a parte de compliance, que vai fazer efetivação de contrato com terceiros e por aí vai. E eles pesquisam essas empresas para saber se as empresas elas já foram alvo de alguma investigação, se elas já cometeram alguma fraude. Isso aí acaba prejudicando a empresa que cometeu a fraude, no caso, para ela fechar contratos no futuro, porque aí fica disponível para que todo mundo tenha acesso a esse Cadastro Nacional de Empresas Punidas, né? Isso daí é um caso assim que acontece diariamente. As empresas, na hora de fechar o contrato, elas fazem a pesquisa, né? O setor jurídico dessa empresa vai fazer a pesquisa para descobrir quem que eu estou contratando, quem que é esse terceiro que vai atuar junto comigo. Ele vai levar o meu nome junto com a empresa, e aí? Eu vou contratar uma empresa que já foi punida, uma empresa que é inidônea, né? Então não tem como nesse caso. E aí o parágrafo 2º, esse KINEP conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das sanções aplicadas. Ele traz a razão social e o número de CNPJ dessa empresa, qual foi o tipo de sanção que essa empresa tomou, e a data de aplicação e data final da vigência do efeito limitador ou impeditivo da sanção. E o artigo 25 ele fala para a gente aqui sobre o prazo de prescrição. Prescreve em 5 anos as infrações previstas nesta lei, contados da data da ciência da infração ou no caso de infração permanente ou continuada do dia em que tiver cessado. Então também existe essa prescrição. Além desse SINEP, pessoal, existe esse Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, que é o 6. E aí ele vai ter o quê? Ele vai conter informações referentes às sanções administrativas impostas à pessoa física ou jurídica, que impliquem restrições ao direito de participar de licitações ou de celebrar contratos com a administração pública de qualquer esfera federativa. Então aqui a gente vê que nesse 6 a gente já consegue ter acesso a isso, né? Essa restrição do direito de participar de novas licitações. Então tem tanto o SINEP quanto o 6, ok? Beleza, aí a gente entra aqui no decreto 8.420, ele basicamente ele vai trazer algumas regulamentações nessa lei. Você vê que inclusive aqui a caixinha, né, que explica aqui sobre ele, ó, regulamenta a lei 12.846, que dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional, estrangeira e da outras providências. Então, o que ele trouxe? Ele trouxe uma regulamentação e eu fiz um esqueminha bem bacana aqui para a gente tentar entender a logística desse decreto 8.420. Qual que foi a grande mudança que ele trouxe aí para a gente, esse decreto? A primeira coisa que eu consegui auferir lá foi aqui no artigo 2º, que ele traz isso daqui, ó. A apuração da responsabilidade administrativa de pessoa jurídica que possa resultar na aplicações das sanções previstas no artigo 6º da lei, que é aquele artigo que está aqui, ó, já até volto de novo, esse artigo 6º aqui, que fala da multa e da publicação extraordinária, de 2013, será efetuada por meio de processo administrativo de responsabilização. Essa, pessoal, é a parte mais importante, tá? É a parte que teve maior mudança. Então, quando você vai fazer essa apuração da responsabilidade administrativa dessa pessoa jurídica, você vai criar um processo administrativo de responsabilização. Esse par, tá? Você vai criar esse par. E aí você tem que saber o seguinte, ó, a competência para a instauração e para o julgamento do par desse processo é da autoridade máxima da entidade em face da qual foi praticado o ato lesivo. Ok? E aí eu tenho um esqueminha daqui a pouco sobre esse par aqui mesmo, tá? A autoridade competente para a instauração do par, ao tomar a ciência da possível ocorrência de ato lesivo, a Administração Pública Federal, em sede de juízo e admissibilidade e mediante despacho fundamentado, decidirá. Então, a autoridade competente
vai instaurar o par. O que ela vai decidir naquele momento? Vai decidir pela abertura desse processo de investigação preliminar. E aí, o que a gente tem que saber nesse processo de abertura de investigação preliminar? Ele tem caráter sigiloso e não punitivo, até porque você está fazendo uma investigação preliminar, você ainda não tem provas, né? Você não tem nada ainda para ir contra aquela empresa que está possivelmente cometendo aquele ato lesivo. Então é sigiloso e não punitivo, você vai simplesmente investigar. Vai ser composta uma comissão aqui para fazer essa abertura de investigação preliminar, composta por 2 ou mais servidores efetivos, e o prazo para você concluir essa investigação preliminar não pode exceder 60 dias. Ok? Beleza, aí fez a abertura da investigação preliminar. Aí decidiu instaurar esse processo administrativo de responsabilização. Quando você decide instaurar ele, ó, a autoridade designará a comissão, composta por 2 ou mais servidores estáveis, já está até falado ali em cima, para avaliar fatos e circunstâncias conhecidas e intimará a pessoa jurídica para, no prazo de 30 dias, apresentar defesa escrita e especificar eventuais provas que pretende produzir. Então, fiz a abertura de investigação preliminar, fiz lá no prazo até de 60 dias, beleza, está tudo bonitinho. Vamos fazer a instauração desse processo? Ok, vou intimar a pessoa jurídica e essa pessoa jurídica ela vai ter um prazo de 30 dias para apresentar sua defesa escrita, ok? E aí você pode decidir também, né, pelo arquivamento da matéria. A gente abriu a investigação preliminar, não deu em nada, a gente não achou nenhum ato ilícito ali, então vamos arquivar essa matéria aqui, ok? O prazo para conclusão do par, né, do processo como um todo administrativo, não excederá 180 dias. Pode ser prorrogado por meio de solicitação do presidente da comissão, a autoridade instauradora que decidirá de forma fundamentada. Mas então o par tem esse prazo máximo aí de 180 dias. Esse prazo de 60 é só em relação à investigação preliminar, tá, pessoal? Não confunde isso daí. E aqui que eu fiz o esqueminha para a gente tentar entender esse decreto 8.420, o que ele traz de grande alteração aí naquela lei. A gente tem a formação aqui dessa comissão, que vai ser ali no mínimo 2 servidores efetivos, né, ou mais, que vão ser os responsáveis por fazer o quê? O relatório final do par a respeito dos fatos apurados. Feito esse relatório, eles vão enviar para a autoridade competente. A autoridade competente, verificando que há ilícitos a serem apurados em outras instâncias, ela vai enviar esse par para o Ministério Público, a Advocacia Geral da União e outros órgãos competentes, e para o órgão de representação judicial. E aí depois, você fazendo toda a investigação aqui, esses órgãos realizando essa análise desse par, eles vão publicar a decisão final aqui no Diário Oficial da União ou no sítio eletrônico lá desses órgãos, tá? E aí eles publicando aqui a decisão final deles, no caso, vamos supor que a empresa ela tenha sido, vai ser imposta alguma sanção para essa empresa, a partir dessa publicação, caberá pedido de reconsideração com efeito suspensivo pela pessoa jurídica contra a qual foram impostas as sanções no par, no prazo de 10 dias. Então, publiquei lá no Diário Oficial. A empresa viu aquilo ali, a empresa ela vai poder pedir uma reconsideração e vai pedir para suspender essas sanções que foram aplicadas para ela, mas ela tem um prazo de 10 dias para fazer isso. Não feito isso, não havendo pedido de reconsideração, a pessoa jurídica tem que cumprir as sanções no prazo de 30 dias. Ok? Beleza, e aí o artigo 25, para a gente finalizar esse decreto, a multa aplicada ao final do par será integralmente recolhida pela pessoa jurídica sancionada no prazo de 30 dias. Então ela também tem 30 dias para fazer o recolhimento da multa. E aí, como eu falei para vocês, a multa, de maneira geral, ela está especificada aqui no artigo 6º da lei, tá? Que ela fala de 0,1% a 20% do faturamento bruto, né? E se não for possível o faturamento bruto, essa multa é de 6 mil a 60 milhões de reais. Perfeito? Então, pessoal, essa lei aqui, anticorrupção, eu trouxe o panorama geral para vocês, tá? Como eu falei, não vou trazer aqui toda a lei inteira para vocês, senão nem faz sentido eu estar dando a aula, mas fácil você pegar e você ler lá a lei inteira, tá? Então, assim, eu acredito que isso daqui já é o suficiente para você ter uma noção geral aí sobre essa lei. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui nesse vídeo, pessoal,
é que essa resolução do Banco Central aqui, 4.893, ela substituiu a 4658. No edital ele pede para a gente essa 4658. Só que se você pegar lá nessa daqui do Banco Central, 4893, você vai ver que lá no finalzinho dela, na hora que fala lá nas disposições finais, ele deixa bem claro. Estamos revogando a CMN 4658, ou seja, ela foi revogada, agora o que vale é essa aqui, tá? Só que assim, as alterações foram poucas que teve de uma para outra, então por isso a gente está vendo, a gente está estudando a 4893. E o que essa resolução traz? É a mesma coisa que traz na 4658, sobre essa política de segurança cibernética, requisitos para você contratar esses serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem a serem observados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, ok? Isso daqui não está se referindo a instituições de pagamento, tá? São as instituições que necessitam da autorização para funcionar do Banco Central do Brasil, beleza? Ok, quando a gente fala de segurança cibernética, a gente já tem que ter em mente essa questão de internet, de você ter dados que ficam salvos ali na nuvem, né? Quando eu falo nuvem, um exemplo melhor que a gente tem, que eu acho que ajuda até vocês a entenderem o que significa isso de nuvem, é o OneDrive. Muita gente utiliza o OneDrive, que ele é uma plataforma que você consegue salvar as coisas que estão no seu computador diretamente lá na nuvem do OneDrive. Então, se eu troco o meu computador, ele não está salvo no HD do meu computador. Eu posso simplesmente pegar um outro computador, entrar no meu OneDrive, na minha senha, no meu login, e eu ter acesso a toda essa documentação. Então, não tem aquele problema de, às vezes, meu computador estragar, meu computador pifar, e eu acabar perdendo todos aqueles dados que eu tenho salvo. Né? Imagina, todas as aulas que eu gravei, eu pego e perco assim de uma hora para outra por conta disso daí, né? Então, por isso que é importante você deixar salvo as suas coisas em nuvem, né? Os seus dados armazenados em nuvem. E os bancos, de maneira geral, né, as instituições financeiras, elas vão ter que ter esse tipo de política, para você ter uma política de acordo com os objetivos de segurança cibernética daquela instituição. Vamos dar uma olhada aqui no artigo 2º, né? As instituições referidas no artigo 1º, que são aquelas que são autorizadas a funcionar pelo Banco Central, devem implementar e manter política de segurança cibernética formulada com base em princípios e diretrizes que busquem assegurar a confidencialidade, integridade e a disponibilidade dos dados e dos sistemas de informação utilizados. Então, o que a gente consegue já inferir daqui? Deve implementar e manter política de segurança cibernética. Qual que é essa política? Eu trouxe aqui para vocês. Essa política ela vai ter que ser compatível com o porte, o perfil de risco e o modelo de negócio daquele banco, daquela instituição, a natureza da operação e a complexidade dos produtos que essa instituição oferece e a sensibilidade dos dados que estão sob responsabilidade da instituição. Então tem que ser compatível com isso daí, com a natureza dela, com o porte dela, com a sensibilidade dos dados dela. E vai ter que contemplar no mínimo o quê? Essa parte eu acho importante, tá? Porque assim, você vê que o artigo 2º ele já aparece ali no início dessa resolução. Ele já traz o tópico principal aí sobre essa resolução, falando que esses bancos eles têm que manter uma política. Ah, beleza, tem que manter uma política do quê? Segurança cibernética. O que tem que ter nessa política? Né? E se a prova ela cobrar isso de você? O que tem que ter nessa política no mínimo? Aí você vai ter que saber esses pontos aqui, ó. No mínimo, os objetivos de segurança cibernética, os procedimentos e controles adotados para reduzir a vulnerabilidade da instituição a incidentes, os controles específicos, incluindo os voltados para a rastreabilidade da informação, o registro, análise da causa e do impacto, bem como esse controle aqui dos efeitos de incidentes. A gente vai ver bastante disso aí sobre incidentes que pode acontecer daqui a pouco também. E vai ter que conter as diretrizes para a elaboração de cenários de incidentes considerados nos testes de continuidade dos negócios, a definição de procedimentos e de controles voltados à prevenção e ao tratamento de incidentes. Então você tem que definir certinho qual vai ser o procedimento, qual vai ser o controle que você vai ter dentro daquele banco se acontecer algum incidente, né? Quem já trabalhou em banco vê que de vez em quando o sistema do banco cai. Eu já trabalhei em banco e isso acontecia.
Às vezes você está ali num quinto dia útil, está lotado a agência, você está processando um monte de pagamento, pá, o sistema cai. Aí fica umas 40 pessoas na fila. Então isso foi um incidente que aconteceu. O que o banco ele vai fazer para ele conseguir controlar esse incidente, fazer com que isso aí cesse, né? Ou seja, o sistema volte a funcionar dentro daquele banco. Então isso aí também vai fazer parte dessa política. Ó, ele vai ter que definir quais são os procedimentos e controles para prevenir e também para tratar esses incidentes, ok? Beleza, classificação dos dados e das informações quanto à relevância e a definição dos parâmetros a serem utilizados na avaliação da relevância dos incidentes. E por último aqui os mecanismos para a disseminação da cultura de segurança cibernética da instituição. Se você trabalhar no banco, você vai ver, né, uma das coisas que você não vai conseguir fazer é simplesmente acessar lá a intranet do banco e baixar um programa qualquer. Ah, vou baixar um joguinho aqui para eu começar a jogar. Ah, vou tentar entrar aqui no meu Instagram. Vou tentar entrar. Você não vai conseguir fazer isso, tá? Tudo isso daí faz parte da política de segurança cibernética do banco. Tá? Você não tem acesso a esse tipo de coisa a partir de um computador do banco, ok? E você vai saber isso na hora que você entrar no banco, porque você vai ter o código de ética do banco, lá no código de ética do banco vai estar falando disso daí também, e vai mostrar qual que é essa cultura de segurança cibernética da instituição. Você vai ver que quando você entra no banco, tudo isso daí é passado para você nas primeiras semanas. Tá? Você entra, você já vai ter um treinamento, você já vai conhecer o código de ética daquele banco, já vai saber como que você tem que trabalhar, o que pode, o que não pode. Ah, vou chegar para trabalhar de bermuda lá. Você não vai poder fazer isso. Tá? Isso aí você não vai poder, porque eles seguem as normas que são aceitas de acordo com a cultura da sociedade. Beleza? Mas aí eu já estou pulando um pouquinho o assunto. Vamos voltar aqui para falar da segurança cibernética, né? Da divulgação da política de segurança. Então eu quero divulgar a política que o meu banco usa em relação a essa questão cibernética. Ela deve ser divulgada aqui aos funcionários da instituição e às empresas prestadoras de serviços a terceiros, e sempre linguagem clara, acessível e em nível de detalhamento compatível com as funções desempenhadas e com a sensibilidade das informações. Você vê que assim, essa questão de linguagem clara e acessível é sempre uma coisa que é importante a gente saber. Eu nunca vou tentar divulgar uma política minha para pessoas, funcionários, utilizando uma linguagem técnica. Porque a linguagem técnica, o nome já diz, somente a pessoa que faz parte daquele meio, né, somente a galera da TI, que vai entender esse tipo de linguagem. Então, por isso que a gente sempre trabalha a linguagem clara, acessível, vai fazer detalhamento para que todos sejam capazes de entender. E aí no artigo 5º, ele traz aqui o seguinte: as instituições devem divulgar ao público um resumo contendo as linhas gerais da política de segurança cibernética. Porque com certeza, se você pega o documento inteiro da política de segurança cibernética, ele vai ser um documento bem extenso. E hoje em dia, com essa correria, ninguém para ler esses documentos. Então, o banco já sabe isso, né? As autoridades já sabem isso, elas vão lá e fazem o quê? Vamos fazer um resumo e divulgar para a galera, para que eles não precisem ler tudo, mas pelo menos eles leiam as diretrizes gerais, para que eles saibam pelo menos o principal em relação à nossa política de segurança cibernética, beleza? Ok, vamos ver agora sobre aqui, do plano de ação e de respostas a incidentes. Então, o que esse banco vai fazer, qual que vai ser a ação que ele vai tomar quando você tiver aqui algum incidente ocorrendo lá dentro. A primeira coisa que o banco ele vai ter que ter, que é o que traz aqui o artigo 6º, é esse plano de ação. Ele tem que estabelecer esse plano de ação. E o que vai ter dentro desse documento, desse plano aí? A gente vai ter quais são as ações a serem desenvolvidas, as rotinas, procedimentos, controles e as tecnologias a serem utilizadas aqui na prevenção e na resposta a incidentes. E o principal aqui, qual que é a área responsável pelo registro e controle dos efeitos de incidentes. Tá? Então vai ter que ter uma área dentro do banco que vai ser designada para fazer o registro e controlar esses incidentes que possam ocorrer. Beleza? Feito isso, né, feito esse plano aí de ação, o banco ele vai ter que designar um diretor responsável pela política de segurança cibernética. Então vai ter um diretor que vai ser responsável por toda essa política de segurança cibernética aqui, que está no slide anterior,
e por executar também esse plano de ação. Isso é o que está escrito aqui no artigo 7º. Ó. As instituições referidas no artigo 1º, né, bancos de maneira geral, devem designar o diretor responsável pela política e pela execução do plano de ação. Beleza, aí eu fui lá e designei esse diretor. Esse diretor, ele vai poder desempenhar outras funções na instituição? E aí, o que vocês acham? Sim ou não? Sim, não tem problema nenhum, tá? Ele pode desempenhar outras funções na instituição, desde que ele consiga também se dedicar a essa função que ele já está tendo ali de ser responsável pela segurança cibernética. Desde que não coincida, não haja nenhum conflito de interesse, isso é importantíssimo, o diretor ele vai poder sim desempenhar outras funções. Ok, e aí, né, feito tudo isso daí, o banco ele vai ter que elaborar o relatório anual também. Então você tem a política, você tem o plano de ação e você tem o relatório anual. Esse relatório anual, ele, como o nome diz, ele é elaborado todos os anos e ele tem como data base aqui o dia 31 de dezembro. Ok? Beleza, o que a gente vai ter dentro desse relatório anual? A efetividade aqui da implementação das ações. Então foi efetivo o que a gente fez para tentar controlar os incidentes que ocorreram ao decorrer desse ano? Foi efetivo, não foi. Então vai tentar melhorar no ano que vem. O resumo dos resultados obtidos, né, desses procedimentos aqui que foram adotados, quais foram incidentes relevantes, os resultados dos testes de continuidade dos negócios. E aí depois tudo isso daí vai ser submetido aqui a um comitê de risco, se houver, né? Se não houver um comitê de risco, ele vai ser apresentado aqui para o conselho de administração, ou na sua inexistência também desse conselho, você apresenta para a diretoria da instituição até o dia 31 de março do ano seguinte ao da data base. Então ele vai ter como data base aqui 31 de dezembro, por exemplo, de 2021. Você tem que entregar aqui à diretoria, ou ao conselho, ou ao comitê de risco, né? Até o dia 31 de março de 2022. Beleza? Esse relatório anual aí. Então isso aí é bem importante para a gente. Aí temos aqui agora o artigo 12. A gente vai falar um pouquinho da contratação de serviços. Então, quando o banco ele vai contratar um serviço, às vezes de uma empresa terceirizada, para fazer o processamento dos dados, armazenar esses dados aí, qual que vai ser a prática que essa instituição vai ter que seguir para contratar esse serviço relevante aí de terceiros, né? Então, vamos ver aqui o artigo 12. As instituições mencionadas no artigo 1º, previamente, ou seja, antes da contratação de serviços relevantes de processamento e armazenamento de dados e de computação em nuvem, deve adotar procedimentos que contemplem. Então, antes de eu contratar esse serviço, eu tenho que ter a adoção de práticas de governança corporativa e de gestão proporcionais à relevância do serviço a ser contratado e aos riscos a que estejam expostas. Então, tem que ter uma prática de governança corporativa. E a verificação da capacidade do potencial prestador de serviço de assegurar. Então, você não vai contratar qualquer pessoa, não vai contratar qualquer empresa. Você vai ter que ver se esse prestador de serviço ele tem potencial para assegurar o quê? Tudo isso daqui. Cumprir a lei, obviamente. O acesso da instituição aos dados do banco, ele vai ter acesso a esses dados. A confidencialidade, integridade, disponibilidade e recuperação dos dados. A sua aderência às certificações exigidas pelo banco, o acesso do banco aos relatórios elaborados por empresa de auditoria especializada, que vai ser contratada pelo próprio prestador de serviço, o provimento de informações e de recursos de gestão adequados, a identificação e segregação dos dados dos clientes e a qualidade nos controles de acesso voltada a essa proteção dos dados. Então, se o banco vai contratar um terceiro para trabalhar com serviço de processamento e armazenamento de dados e ele não seguir todas essas diretrizes, o banco ele não vai poder contratar, tá? Ele precisa verificar essa capacidade. Se ele tiver aqui dentro, ok, ele pode fazer essa contratação sem problema nenhum. William, eu não sei até agora o que é isso de serviço de computação em nuvem que você está falando. Aí eu trouxe aqui para vocês, serviços de computação em nuvem, abrange ao menos processar dados, armazenar dados, infraestrutura de redes e outros recursos computacionais, implantação ou execução de aplicativos desenvolvidos por instituição contratante ou por ela adquiridos,
Execução por meio da internet de aplicativos implantados ou desenvolvidos pelo prestador de serviço. Tudo isso daí são considerados serviços de computação. Aí vamos supor que o banco ele foi lá, achou um terceirizado e fez a contratação desse serviço. O banco, depois da contratação desse serviço, ele vai ter que comunicar ao Banco Central em até 10 dias após essa contratação. Ele vai ter que falar, olha, Banco Central, contratei essa empresa para fazer esse serviço para mim. Beleza? Ah, contratei, beleza, tá dentro dos 10 dias. Passou algum tempo, fiz uma alteração contratual. Fez a alteração contratual? Também tem que comunicar ao Banco Central em até 10 dias. Tá? Isso daqui é importantíssimo, pessoal. Essas questões de datas aqui, como são coisas assim mais específicas, acho que acaba ficando mais interessante, né? Talvez pode ser que a banca te cobre. Eu sempre gosto de falar assim, é impossível eu saber o que vai e o que não vai cair na prova. Às vezes eu falo, pessoal, estou trazendo isso daqui para vocês porque eu acho que isso tem mais chances de cair. Claro, não tem como eu trazer, como eu sempre falo, a lei inteira. Eu vou pegar e trazer todas as 20 e tantas páginas aqui, trazer a lei detalhe por detalhe. É mais fácil você pegar a lei e você ler, entendeu? Por isso que a gente pega os principais pontos, porque a gente pensa assim, é fácil ser elaborada uma questão através daqui. É fácil a banca ela fazer uma pegadinha aqui. A pessoa que não sabe esse prazo, ela pode colocar 5 dias, 15 dias, 20 dias. E a pessoa ela vai chutar, ela simplesmente vai chutar. Ela não tem como falar, eu acho que é 5, eu acho. Ou ela sabe ou ela não sabe. Entendeu? Então, por isso que eu acho importante esse tipo de coisa aqui. A gente ficar atento a esses prazos aí. Ok, aí depois de feito tudo isso, comunicado ao Banco Central, ou caso teve alteração do contrato, também comunicar em até 10 dias. Nós vamos ter aqui a denominação da empresa contratada, isso a gente vai passar para o Banco Central, qual foi os serviços relevantes que eu contratei e a indicação dos países e das regiões em cada país, perdão, onde os serviços poderão ser prestados e os dados armazenados ou processados. Então eu vou passar tudo isso daí para o Banco Central. E aí, continuando aqui falando dessa contratação de serviços, né, o artigo 16, ele fala a mesma coisa, a contratação de serviços relevantes, blá, 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 deve observar os seguintes requisitos. Esses requisitos, o ponto 1, 2, 3 e 4, eu coloquei aqui para vocês. Primeiro requisito é verificar se existe convênio para que ocorra a troca de informação aqui entre essas autoridades supervisoras dos países onde os serviços vão ser prestados e o Banco Central. Existe convênio para eu fazer a troca de informações? Beleza, você está seguindo um requisito mínimo, tá? O primeiro requisito. Qual que é o segundo requisito? Vou contratar um serviço. Beleza, esse serviço ele não pode causar nenhum prejuízo ou embaraço à atuação do Banco Central. Não pode ocorrer nada relacionado a isso. Terceiro requisito mínimo. Eu tenho que definir aqui os países e as regiões onde os serviços poderão ser prestados. Tem que estar bem definido previamente a contratação do serviço. Eu só contrato o serviço depois que eu souber disso daqui. E aí, por fim, o outro requisito mínimo é isso daqui, ó. Prever alternativa para a continuidade dos negócios no caso de impossibilidade de manutenção ou extinção do contrato de prestação de serviço. Vou extinguir o contrato de prestação de serviço. Simplesmente eu vou pegar e vou parar de prestar o serviço de processamento e armazenamento de dados e os dados que eu já tenho guardado ali, né, de vários e vários clientes. Eu tenho que ter a continuidade, então já tem que ter uma alternativa de continuidade. Olha, se caso essa empresa aqui ela não tiver como continuar, não tiver como fazer manutenção, eu posso extinguir esse contrato, mas automaticamente eu já vou ter um outro com uma outra empresa aqui. Beleza? Então, uma alternativa para eu dar continuidade aos meus serviços. Ok. Continuando na parte de contratação de serviços, agora a gente vai falar já em relação ao contrato, você está fechando o contrato. Então, eu fiz tudo aquilo, segui todos os requisitos mínimos e agora eu vou fechar o contrato. O que tem dentro desse contrato? Aqui, ó, todos esses pontos tem que ter dentro do contrato. Indicação dos países onde serviços serão prestados, já tinha falado isso para vocês. Adoção de medidas de segurança para a transmissão e armazenamento dos dados. Manutenção da segregação dos dados e dos controles do acesso. Obrigatoriedade em caso de extinção do contrato. Aí o que eu acabei de falar, transferência dos dados citados ao novo prestador de serviço. Então você simplesmente já tem que ter uma alternativa.
e exclusão dos dados citados pela empresa contratada substituída. Tem que ter acesso da instituição contratante a informações fornecidas pela empresa que foi contratada, informações relativas às certificações e aos relatórios de auditoria especializada. Isso daqui, ele está escrito inclusive aqui, ó, no artigo 12. Você pode reparar aqui que na letra E aqui, ó, quando fala justamente que você, antes de contratar, você tem que saber se você tem acesso a esses relatórios, está falando aqui também no artigo 17. Você tem que também prever aqui, ó, as informações e recursos de gestão adequados ao monitoramento dos serviços a serem prestados. O que mais que precisa ter dentro desse contrato? Notificar a instituição contratante sobre a subcontratação de serviços, permissão de acesso do Banco Central aos contratos, isso é importante, o Banco Central tem que ter acesso a esses contratos aí. A adoção de medidas em decorrência de determinação do Banco Central, se ele pedir alguma coisa. E obrigação de a empresa contratada manter a instituição contratante permanentemente informada. Aí você tem o contrato bonitinho, o banco definiu todas as políticas, definiu o plano de ação contra incidente, já designou quem que vai ser o responsável por aquele setor, já tem a diretoria formada ali, ou o conselho de administração, ou o comitê de risco, fez o contrato, já está de acordo com as normas do Banco Central, beleza. Aí você pode firmar o contrato com essa companhia terceirizada para prestar esse serviço aí de armazenamento, processamento de dados. E aí, para a gente finalizar, né, as disposições finais aqui, o artigo 23, devem ficar à disposição do Banco Central pelo prazo de 5 anos. Eu gosto sempre de ficar atento a prazo. Então, o Banco Central exige que, pelo menos por 5 anos, fique disposto lá, ó, o documento relativo à política de segurança cibernética, a ata de reunião do Conselho de Administração, o documento relativo ao plano de ação e de respostas a incidentes, o relatório anual, que tem que ser elaborado, vai ser aprovado lá pelo comitê de risco e por aí vai, a documentação sobre os procedimentos de que trata o artigo 12, se você pegar o artigo 12, ó, essa documentação justamente ela pede que você, antes de contratar o serviço, você veja se você tem uma prática de governança corporativa e qual que é a capacidade do prestador de serviço de assegurar todos esses pontos aqui. Esse é o documento que está se referindo. A documentação de que trata o artigo 16, no caso de serviços prestados no exterior. Então, a documentação ela está se referindo aqui a esse artigo 16 também, né, para você contratar os serviços. Vai indicar os países onde o dado vai ser armazenado, processado, por aí vai. E os contratos de que trata o artigo 17, contado o prazo referido no caput a partir da extinção do contrato. Então, olha isso daqui, pessoal. Fiz esse contrato, se eu extinguir esse contrato, digamos, no final de 2021, fui lá e extingui esse contrato, encerrei esse contrato. Esse contrato, ele ainda vai ser mantido na disposição do Banco Central pelo prazo de 5 anos depois da extinção desse contrato. Então, ele ficaria valendo lá para o Banco Central até 2026, até 31 de dezembro de 2026. Então, por isso que fala, ó, o contrato ele vai ficar no Banco Central, contado o prazo referido a partir da extinção do contrato. Parece que é caput que fala, né? Eu estava falando caput, e aí outra aluna também me corrigiu, ela falou, olha, William, não é assim que fala, né? A galera do direito está me ensinando aí. Eu estava falando no artigo 23º, né? Por exemplo, 20º, e aí não, é artigo 23, artigo 20, 21, e você fala caput, não é caput. Né? Vivendo e aprendendo. Obrigado aí, pessoal. Ok. E aí, o oitavo aqui, né? Os dados, os registros e as informações relativas ao mecanismo de acompanhamento e de controle de que se trata o artigo 21. E aí eu trouxe o artigo 21 aqui, ó. Então, vai ter que manter à disposição do Banco Central pelo prazo mínimo de 5 anos, isso daqui também, ó. A instituição deve instituir mecanismos de acompanhamento e de controle com vistas a assegurar a implementação e a efetividade da política de segurança cibernética, do plano de ação e de respostas a incidentes, e dos requisitos para contratação de serviços de processamento de dados de computação da nuvem, incluindo a definição de processos, testes e trilhas de auditoria, a definição em métricas e indicadores adequados e a identificação e a correção de eventuais deficiências. E aí, para a gente finalizar, a documentação, que deve ser mantida também pelo Banco Central,
com os critérios que configurem uma situação de crise de que se trata esse artigo 20. E esse artigo ele diz o quê? Os procedimentos adotados pelos bancos para gerenciamento de riscos previstos na regulamentação em vigor devem contemplar, no tocante à continuidade dos negócios, o tratamento previsto para mitigar os efeitos dos incidentes relevantes, o prazo estipulado para reinício ou normalização das suas atividades ou serviços interrompidos e a comunicação tempestiva ao Banco Central das ocorrências de incidentes relevantes. Então, teve algum incidente relevante, você tem que comunicar imediatamente ao Banco Central. Beleza? Então, pessoal, com isso, a gente finaliza esse panorama geral aí sobre a resolução 4893, né, que veio para substituir essa 4658 que está no edital aí de vocês. E aí, o que eu desejo para vocês agora é o seguinte, pessoal. Reta final. A gente já está acabando aqui de conhecimentos bancários. Como eu já falei, muita gente não sabe, mas possivelmente agora falando para vocês que estão aqui me acompanhando até o finalzinho, né, vocês vão ter acesso a essa informação de primeira mão, eu vou sim publicar a aula sobre atualidades do mercado financeiro. Eu já cancelei minhas turmas presenciais, eu já consegui colocar isso aí na minha rotina, já estou elaborando para vocês aí material, estou elaborando já as aulas, né? Inclusive, você pode ver que aqui, ó, do tópico 22 e 23, eu já terminei tudo. Tá? A apostila ela já está pronta. O que eu vou fazer agora é publicar essa aula 22 e a 23, né, desses tópicos aí. A gente finaliza conhecimentos bancários. Aí eu vou trazer resolução de exercícios para vocês de conhecimentos bancários. E aí logo em seguida eu já começo a publicar as aulas sobre atualidades do mercado financeiro. A gente vai estudar muita coisa interessante, Bitcoin, Open Banking, aquele tal do Shadow Banking, todo mundo pergunta para mim, o que é isso, Tudo isso vocês vão ficar sabendo, beleza, pessoal? Então, o que eu peço para vocês, como sempre, me ajudem divulgando, segue meu Instagram, dá um joinha aqui, ativa o sininho, né? Curte, porque quando você curte, o YouTube leva o meu vídeo para mais pessoas, isso aí me ajuda, pessoal, a crescer também, divulgar o meu trabalho, para as pessoas me conhecerem como professor, saber que eu sou professor de certificações bancárias, né? Muita gente, a maioria de vocês, eu acredito que nem conhece o que é a certificação bancária. Eu estou dando o curso aqui de banco, só que é para você entrar no banco público. Só que se você vai lá, digamos que você não consiga sua aprovação, Deus me livre, tá? Para mim, todo mundo aqui tem que ser aprovado. Mas aí você tem a oportunidade de você fazer uma certificação financeira, ou a CPA 10, ou a CPA 20, ou a CEA, para você entrar em um banco privado. Eu, inclusive, divulguei esses dias lá no meu Instagram, mostrando o relato de uma aluna, que ela não tinha nenhuma perspectiva de crescimento no emprego dela. Ela fez a CPA 20 e ela foi contratada por cooperativa, se não me engano, foi a Sicredi ou Cicobi que contratou ela, e ela vai ganhar o dobro do que ela ganhava, e ela ainda conseguiu fazer uma contraproposta para essas instituições, para ver qual instituição ia pagar mais para ela, e ela decidiu ir para que pagava mais. Então, assim, ela não tinha perspectiva nenhuma, não sabia o que ia acontecer, ela falou que ela estava estagnada na vida e ela simplesmente conseguiu melhorar aí por conta da certificação. É uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. Hoje em dia, as empresas só contratam pessoas qualificadas. Tá? Você quer trabalhar em banco? Quero sim, quero trabalhar em banco. Beleza, não esquece entrar em banco sem ter certificação. O Banco do Brasil, beleza, é concurso, você vai entrar, mas lá dentro, depois eles vão te pedir a certificação, isso aí você pode apostar, tá? Eles vão te pedir, porque você vai trabalhar com produtos de investimentos, vai trabalhar com seguro, vai trabalhar ali com capitalização, tudo isso daí vai envolver. Tá? Então assim, não adianta, pessoal, emprego não cai do céu, ou você faz por você mesmo, ou você estuda, ou você rala, ou você acorda todo dia disposto a melhorar a sua vida, ou então sua vida não vai melhorar, vai continuar estagnada. Eu vejo gente que faz isso todos os dias. A pessoa ela quer ser melhor, ela quer tentar progredir na vida, ela quer subir na carreira, quer ter sucesso na carreira, ela tem as condições necessárias para ter isso. Mas o que falta muitas vezes é o quê? É força de vontade, é a pessoa acordar decidida e falar, olha, não me enche o saco, fica de boa, eu vou parar meu tempo, não quero saber de nada de ninguém, eu vou estudar, vou me dedicar, porque a minha vida, a minha carreira, quem constrói é única, exclusivamente eu, tá? Eu que tenho que construir. Então é dia após dia você lutando,
Você indo atrás dos seus objetivos, indo atrás dos seus sonhos. Você luta hoje para você colher no futuro. Tudo é longo prazo, nada vai cair do céu. Você não vai ficar rico da noite para o dia. Né? Você não vai ter uma vida do jeito que você sempre sonhou para você da noite para o dia. Tudo isso aí depende de esforço. Você pode ver que a maioria das pessoas que conquistaram isso em um dia, elas trabalharam bastante, elas ralaram bastante na vida e hoje elas usufruem da vida que elas sempre sonharam. Então, quer usufruir da vida que você sempre sonhou? Comece por você. Trabalhe, rale, estude. Não adianta, nada vem fácil e todo mundo sabe disso. E cada dia mais, todas as empresas exigem que as pessoas sejam mais qualificadas e certificadas possíveis. Isso é fato para todas as áreas, não somente para essa área de mercado financeiro. Então, tchau, pessoal. Acho que já falei demais. Agradeço a presença aí de todos. Boa continuidade de estudos. Tchau, tchau.